E aí galera, beleza? Hoje, dando sequência ao nosso curso de AutoCAD, nós vamos aprender as ferramentas linha, polilinha, círculo e arco. Na terceira aula, nós vamos aprender a ferramenta retângulo, elipse e achura. Finalizando essas aulas, nós vamos fazer este exercício, que é o desenho de uma figura geométrica utilizando todas as formas e ferramentas que nós aprendemos. Hoje, nós vamos configurar o AutoCAD com a ferramenta ortogonal e a ferramenta Snap. Essa ferramenta ela pode ser encontrada no menu Customization, Ortho Mode. Caso o seu não esteja habilitado, habilite e a ferramenta vai aparecer aqui. Aparecendo, você pode clicar e ela já está selecionada. E a ferramenta Snap, que também iremos utilizar, ela pode ser encontrada também no menu Customization, 2D Objeto Snap. Começando com a ferramenta linha, ela pode ser habilitada com o comando L, Enter, ou apenas clicando aqui no menu de desenho. Com a ferramenta Line selecionada, você pode clicar aqui na barra de ferramentas ou o comando L Enter. Verifique que todas as vezes que você selecionar alguma ferramenta, a barra de comando vai pedir para você fazer alguma ação. No meu caso, ele pediu para especificar o primeiro ponto. Clicando em um ponto qualquer, eu posso arrastar para qualquer direção no eixo X e eixo Y que a minha linha será criada. Verifique que, se eu desabilitar o ortogonal, pressionando a tecla F8 ou clicando aqui, eu não tenho nenhuma restrição de movimento quanto ao eixo X e eixo Y. Então, eu posso desenhar livremente. No meu caso, eu vou habilitar o ortogonal. E você pode digitar, então, um valor. Eu vou digitar um valor 3, Enter. Verifique que o comando ainda continua pedindo para você especificar um próximo ponto. Então, eu vou clicar em um próximo ponto de acordo com a orientação que eu quero criar a minha nova linha, tanto para a esquerda, direita, para cima ou para baixo. Eu vou clicar em um ponto qualquer, pois não preciso necessariamente digitar um valor. Eu posso criar um ponto qualquer. Clicando sobre aqui, eu tenho um ponto qualquer. Caso eu queira conectar uma linha com o meio dessa linha, logo eu devo passar o mouse sobre o meio da linha e logo ele vai me indicar o meio. Verifique que, se eu quero conectar essa linha com a ponta, passando o mouse sobre a ponta, ele já me dá o final da minha linha e pressionando a tecla ESC, eu verifico que foi criado perfeitamente um ponto, um nó, conectando essas duas linhas. Verifique que, caso a minha opção de objeto Snap não esteja ativado, eu não consigo fazer essas funções. Por exemplo, cliquei na ferramenta linha, tentei encontrar o meio, ele não me deu opção. Tentei pegar o canto, ele não me deu opção. Por quê? A ferramenta Snap não está ativada. Clicando sobre essa setinha ou sobre a ferramenta Snap, eu consigo ativar algumas opções. No meu caso, está ativado o Endpoint, ou seja, eu consigo pegar os finais, meio, midpoint, eu consigo pegar os meios, centro, eu consigo selecionar o centro de círculos, e assim por diante. Então, deixe habilitado todas essas opções e você vai conseguir acompanhar o curso perfeitamente. Vamos então fazer alguns testes. Eu quero pegar o meio dessa linha, veja, está habilitado, então ele já me dá o meio. Eu quero trazer uma linha para cá e quero pegar, por exemplo, uma intersecção aqui com esta linha. Logo, ele já me deu um eixo de 90 graus, ele interseccionou as duas linhas. Verifique que o perpendicular está ativado. Logo, como fez um eixo perpendicular de 90 graus, ele me deu a opção de criar um ponto ali. Assim por diante. Sempre que eu terminar de usar a ferramenta linha ou qualquer outra ferramenta, eu devo aplicar a tecla ESC para que seja cancelado a ferramenta ESC. Logo em seguida, nós temos a ferramenta polilinha. Ela é bem parecida com a ferramenta linha, porém, a ferramenta polilinha, quando eu vou criando linhas ESC, verifique que todas as minhas linhas estão agrupadas como se fosse um único desenho. ESC, verifique que aqui eu criei linhas separadas. Então, essa basicamente é a diferença entre a ferramenta linha e a ferramenta polilinha. Quando eu quiser selecionar uma linha específica, eu devo clicar sobre ela ou fazer uma seleção clicando na parte direita do desenho e arrastando para a parte esquerda. Verifique que, se eu faço isso, ao tocar com a parte verde de seleção sobre o objeto, automaticamente ele é selecionado. Se eu fizer da esquerda para a direita, por exemplo, eu quero selecionar essa linha aqui, eu devo passar sobre
todo o objeto que eu quero selecionar. Se eu apenas tocar o objeto e soltar, ele não seleciona. Então, se eu faço daqui para cá, eu devo pegar todo o objeto. Se eu quero uma seleção mais rápida, eu faço da direita para a esquerda, que apenas tocando o objeto eu já seleciono ele. Então, vai ter casos que vai ser melhor você fazer uma seleção rápida e vai ter casos que vai ser preciso você fazer uma seleção específica. Relembrando também alguns conceitos da última aula, caso você esteja perdido, dá 2 cliques com o botão do meio, que é o botão Scroll, e automaticamente o AutoCAD vai te jogar na tela todo o desenho que você tem. E para você arrastar o seu desenho, clicando com o botão do meio do mouse, Scroll, segurando, você consegue movimentar o seu desenho de acordo com o seu gosto. E o Scroll para frente aproxima o zoom e para trás ele afasta. Continuando com a nossa ferramenta Círculo, ela pode ser acionada também C, Enter ou Círculo aqui apenas. Verifique que nesta seta nós temos várias opções de círculo. Vamos pegar a primeira opção. Ele pede o centro e o raio. Verifique que na barra de comando ele pede o centro do círculo. Então eu vou clicar num ponto qualquer. Eu posso criar o centro a partir desse ponto ou posso criar num ponto qualquer. Vou criar aqui. Aí ele vai pedir o raio. Lembre que raio é a metade do diâmetro. Então, se eu quero um diâmetro de 1 metro, eu digito um raio de 50 centímetros. Então, vamos lá. Ponto 50. 50 centímetros é o meu raio. Logo, se eu fizer uma medida aqui, eu tenho um diâmetro de 1 metro. Logo, meu raio é de 50 centímetros. Assim por diante. Esse daqui, ele pede o centro e o diâmetro. Esse daqui, ele pede 2 pontos. Por exemplo, ele pede o primeiro ponto e você clica no segundo ponto onde você quer levar o seu círculo. 3 pontos, tangente, tangente e o raio, e tangente, tangente, tangente. Vamos ver esses dois aqui, tangente, tangente e raio. Clicando aqui, ele pede uma tangente e uma tangente. Logo, a partir dessas duas tangentes, ele vai criar um círculo dessa direção para cá, pois essas duas tangentes vão delimitar a minha área limite do círculo. Digitando o raio de ponto 50, ele já cria para mim um círculo a partir dessas duas tangentes. Caso eu coloque essa outra opção, tangente, 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 ele pede a primeira tangente, a segunda e a terceira tangente. Verifique que a partir desses 3 pontos eu consegui fazer o meu círculo. Logo, se eu tivesse, por exemplo, um retângulo e colocasse 3 tangentes, tangente, tangente e tangente, verifique que ele ia criar o meu círculo perfeitamente aqui. Se fosse um quadrado, ele ia criar perfeitamente o meu círculo dentro do quadrado. Apagando esses desenhos, nós vamos deletar. Nós vamos utilizar agora a ferramenta Arco. A ferramenta Arco, ela tem várias opções, porém a mais utilizada é essa daqui, Start, End e Direction. Começo, fim e direção. Vamos lá. Ele pede o primeiro ponto. Cliquei no primeiro ponto e ele pede o ponto final. Cliquei no ponto final e assim, movimentando para cima ou para baixo, eu consigo fazer um arco. Se eu desabilitar o ortogonal, eu consigo fazer um arco mais livremente, sem nenhuma restrição. Esta outra opção aqui também, contínuo, ele vai pegar o último ponto criado e a partir desse último ponto você pode movimentar o mouse e digitar uma distância qualquer que ele vai te dar o raio. No meu caso, eu vou habilitar o F8 e digitar uma distância de 4, Enter. Logo, ele criou o meu arco. Com isso, nós finalizamos a segunda aula. Espero vocês na próxima aula.